prestar atenção hoje no microfone, bem pertinho. Podemos? Bom dia, irmãs. Graça e paz. Bom dia também às irmãs que acompanham pela internet. Nós iremos, então, fazer a nossa oração e falarmos hoje sobre a segunda parte da segunda carta de Pedro, capítulo 3, para encerrarmos Cartas de Pedro. Tá bom? Vamos orar então, irmãs. Senhor Deus, Pai Altíssimo, novamente diante de Ti, Senhor, nos colocamos para Te agradecer por mais este dia, por mais um dia do Senhor na Tua casa, em comunhão com outros irmãos, neste dia preparado pelo Senhor, para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, instruindo nossa mente, nosso coração, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe os nossos pecados para que eles não nos impeçam de aprender mais de Ti, mais do Teu caráter, e sermos ministradas naquilo que precisamos aprender. Nos conduza, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós falamos na semana passada de 2 Pedro, capítulo 3, do 1 até o 9. Agora nós vamos do 10 até o 18. Tudo bem? Eu vou então, meninas, lendo e explicando já os versículos, que eu acredito que vai ficar mais adequado assim, tá? Capítulo 3, 2 de Pedro, versículo 10, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então eu vou só recordar o que nós falávamos na semana passada. O verso anterior, ele está fazendo referência
há aquele questionamento que algumas pessoas incrédulas fazem a respeito da segunda vinda de Cristo. Ah, mas vai vir mesmo? Desde que o mundo é mundo, que tem essa promessa de que Jesus vai voltar, mas ele não volta, isso de fato vai acontecer. Enfim, alguns questionam sinceramente, querendo entender um pouco mais sobre isso. Outros, a gente viu que é o que Pedro está destacando, questionam com o intuito de escarnecer, de zombar da promessa. Então, aqui no versículo 10, Pedro está reafirmando: a segunda vinda, ela ocorrerá sim, e ela vai acontecer para pegar aqueles que duvidam desta segunda vinda desprevenidos. A gente observa que não é só Pedro que trata da segunda vinda, do dia do juízo, como uma noite em que estaremos dormindo. Essa segunda vinda, ela nos trata dessa forma, como se nós estivéssemos distraídos, como que dormindo, quando Jesus voltar para o dia dos juízos. Quando a gente menos estiver esperando, irmãs, a gente sabe sim que a palavra ela nos dá indícios de o que é que vai acontecer, e já está acontecendo, conforme essa vinda se aproxima. Mas a gente não tem a data certa. A gente sabe que cada dia mais estamos próximos a isso, mas não temos a data revelada para nós de quando vai acontecer. Então, quando a gente menos esperar, como quem dorme, nós seremos surpreendidos. Eu peço que a irmã que ficou com o trecho de Mateus 24, 43, leia, por favor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse o que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, aqui a palavra está nos dizendo como é que nós devemos nos portar para essa segunda vinda. Como um pai de família que fica à espreita, que fica ligado com a possibilidade de um ladrão entrar dentro de casa. Ele não vai lá dormir como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse esperando nada. Leia também, por favor, irmã que ficou com o trecho de Hebreus, o capítulo 9, versículo 27 e 28. Quem é? A Michele vai levar. A Vanessa. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Esse trecho aqui final, né? Aos que aguardam para a salvação. Isso é interessante porque aqueles que duvidam da vinda, da segunda vinda de Cristo, não aguardam. Eles agem de maneira displicente. Agora, aqueles que o aguardam, aguardam com a esperança de salvação, crendo que a salvação é parte dessa segunda vinda. Então, nós devemos, irmãs, ter um comportamento de quem tem a certeza de que esse dia se aproxima. Nós não podemos nos comportar como esse ímpio que acredita que nada vai acontecer, que é só essa vida aqui mesmo, que a hora que ele morrer tudo já vai ter acabado, que ele não vai ter que prestar contas de nada a ninguém. A gente precisa se lembrar que cada um de nós vai dar conta dos seus próprios atos. Cada um vai responder pelas suas próprias ações. Nós que temos a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não temos o risco de perder a salvação por conta das nossas obras. Mas, ou as pessoas têm
esse aprendizado de que ela vai responder pelos seus atos para a perdição, ou, como é no nosso caso, para o galardão. A gente não sabe muito bem como é que vai funcionar isso, né? Como é esse negócio de galardão? Como é que vai funcionar lá na prática, depois que Jesus voltar e que o julgamento tiver acontecido, né? De acordo com o que cada uma de nós tivermos feito aqui, o galardão vai ser diferenciado. Isso que é o principal para sabermos agora, a palavra nos fornece essa informação. O que a gente precisa entender é que o mundo, ele age como se nada tivesse que ser explicado nunca a ninguém. Nós temos que ter um comportamento contrário, totalmente diferenciado. O nosso comportar, o nosso agir, o nosso viver deve demonstrar, evidenciar a todos que nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar e que vai existir um juízo sobre todos. Então, se nós temos que demonstrar isso, como é que nós demonstramos isso? Em uma caminhada, em um viver de piedade, em um viver de santidade, em um viver buscando glorificar a Deus em todas as nossas ações. Lá ainda no verso 10, na segunda parte, né, ele diz assim: e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É uma grande transformação, irmãs. A gente não tem nada nem parecido com o que vai acontecer para ilustrar o que vai ser a segunda vinda de Cristo. Mas o autor, Pedro, escolhe esse termo aqui, né? Os céus passarão, para a gente tentar imaginar o que é que significa isso. Aqui a gente vê que os elementos naturais, eles vão se fundir em calor, um calor incomparável. Nunca se viu um calor como este a que Pedro está se referindo, que vai existir quando o juízo do Senhor se acender. Tudo que existe sobre a terra, absolutamente tudo, queimará. Tudo será consumido pelo fogo. E é interessante que, acho que por toda a palavra a gente observa, né? O Senhor nos comunicando que Ele usa o fogo para purificar e para exercer juízo. O fogo aparece sempre como um elemento purificador. Então, o fogo ele vai vir para acabar definitivamente com toda e qualquer escória. Nada vai restar. A destruição neste mundo será absoluta. Vamos ler também, irmãs, o que aparece lá em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por que não devemos, então, acumular tesouros sobre a terra? Porque daqui, da terra, nada vai restar, irmãs. Nada. Então, o que adianta guardarmos as coisas da terra se quando a segunda vinda de Jesus vier, irá consumir todas essas coisas? É por isso que a palavra diz, né? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nós, então, devemos estar com os nossos tesouros do outro lado da eternidade. E não para essas coisas aqui que são passageiras e que serão consumidas por este fogo que Pedro faz questão de destacar. A gente precisa, então, andar preparadas. Nós precisamos olhar para além do que temos nesse mundo. Um olhar para o outro lado da eternidade. Mateus 25, 10 a 13.
E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das virgens prudentes, né, irmãs? Ela é uma alerta que nos diz a importância de estarmos preparadas para que a gente não escute, né? Não vos conheço. É interessante porque, às vezes, quando a gente pensa em fim dos tempos, em o dia do juízo, a gente tende a pensar no livro de Apocalipse, né? É Apocalipse que fala dessas coisas, mas não. A gente tem a segunda vinda sendo anunciada e nos ensinado sobre ela em toda a palavra. A partir lá de Gênesis 3:15, né, no momento lá em que a profecia é lançada do resgate que vai acontecer, da remissão que vai acontecer, a gente já percebe que escatologia está sendo ensinado, que a doutrina dos últimos dias está sendo pregada. Jesus vai nos falar isso por meio das parábolas, né? Por isso que eu fiz questão de separar esses trechos aqui do livro de Mateus, que é para a gente ficar atenta, que não é algo que aparece só lá no final da Bíblia, é algo que nós estamos sendo chamadas a prestar atenção o tempo todo. O versículo 11 diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Santo trato e piedade. Essa é a forma que nós devemos nos comportar. Essa é a forma como nós devemos nos apresentar para o mundo. Esse trecho aqui é uma exortação à nossa pureza, à nossa santidade. As verdades da palavra, elas devem servir para nos aperfeiçoar a essa santidade. Aquela renovação da nossa mente que Paulo tanto nos instrui a fazer é para que nós estejamos dessa forma nos preparando para a segunda vinda de Cristo e dessa forma mostrando como é o comportamento de um cristão para o mundo. As verdades da palavra, elas devem servir para nos santificar, para nos separar no que diz respeito a tudo, irmãs, a tudo. Não é só a uma parte e em outra não. Então, nós devemos ser santas na igreja local, no nosso convívio com outros irmãos, com outras irmãs, mesmo sabendo que por muitas das vezes esse convívio é difícil e não é por acaso que é difícil, foi pensando no processo de santificação, de separação, que o Senhor criou esse processo dessa forma, né? A palavra diz que um irmão afia o outro irmão. Então, às vezes, naquele contato difícil com um irmão, com uma irmã na igreja local, é que a gente vai estar sendo santificado cada dia mais, cada domingo mais, cada semana mais. A necessidade de santificação, é claro, né, irmãs? Ela se dá na nossa casa também, no nosso lar. Porque, às vezes, a gente encontra pessoas que demonstram piedade na rua, mas dentro de casa tem uma dificuldade grande de demonstrar piedade para os que são da família, para os que são de dentro. Então, nós precisamos estar atentas a isso também. E é claro, né, irmãs, quando a gente fala dessa forma aqui, né, ser santos na igreja local, ser santas em casa, não é de forma leviana que a gente está falando isso, não é de forma leviana que eu estou recomendando isso. É sabendo de todas as dificuldades que isso inclui, do quão é difícil essa santificação, mas é algo que deve ser buscado. Em alguns momentos a gente consegue, em outros nós falhamos, mas é uma tentativa que deve ser renovada manhã após manhã. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todos os dias, essas misericórdias renovadas devem servir
como estímulo para que nós, de novo e de novo, vez após vez, busquemos essa santificação, essa piedade, estarmos separadas. A nossa adoração deve ser piedosa, irmãs. Não sei vocês, mas às vezes durante o culto, a gente está aqui, né, louvando ao Senhor, tal, e o meu pensamento, está longe. A boca está mexendo, louvando, cantando alguma coisa, mas o meu pensamento não está separado e santificado para aquilo. Então, como é que a gente vai conseguir santificar a nossa adoração? Se nós estivermos prestando atenção na nossa adoração, para que quando os pensamentos tentarem fugir, que a gente já capture esses pensamentos rapidamente e traga esses pensamentos para onde eles devem estar, aos pés de Cristo, voltados para o Senhor. Nós devemos também pensar que todos os nossos relacionamentos devem ser santificados. Todos. Os da nossa casa, os com o corpo de Cristo, com os irmãos da igreja local, mas no trabalho também, com aquelas pessoas que às vezes a gente encontra quando vai ao supermercado, com aquele funcionário do prédio que por muitas vezes a gente cruza quando vai entrar ou sair de onde a gente mora. Em todos os momentos nós devemos estar atentas à santificação. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser naquele momento que você está tratando o porteiro do prédio de maneira desrespeitosa. E você não vai perder a salvação por isso. De novo, né? Não é essa a questão. A questão é como salvas? Como é o nosso comportamento perante as pessoas do mundo? Nós estamos dando um testemunho de que nós somos diferentes? De que uma obra de novo nascimento foi promovida dentro do nosso ser? Versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, aqui Pedro está fazendo uma pergunta, né, irmãs? Ele está dizendo assim, o seu comportamento, ele está sendo de acordo com alguém que está esperando por esse dia tão dramático e tão importante como será este aqui? Observa, gente, que isso que a gente está lendo aqui em Pedro é ao mesmo tempo assustador, devastador, mas é ao mesmo tempo que nos traz esperança. É ao mesmo tempo maravilhoso. Porque todas essas coisas corrompidas que nós olhamos quando a gente dá uma olhada assim para o nosso redor, elas não vão existir mais. Elas têm dia e hora para deixar de existir. Então, isso é motivo de desespero, motivo de tristeza para o ímpio, mas para nós é motivo de esperança. Então, isso também tem que ser um comportamento diferenciado. Nós temos, então, que, ao proclamar o Evangelho, buscar compartilhar dessa esperança com aquela pessoa que olha para esse mundo caído e terrível e que, às vezes, está pedindo que ele acabe, mas achando que ele vai acabar em si mesmo, que nada vai vir depois. Nós precisamos dizer para ela que não é assim. Não é um fim em si mesmo. Tem algo que vem depois, e há esperança para o que vem depois, em Cristo Jesus. Nós, que temos fé, sabemos que a nossa fé é baseada em coisas que nós não vemos, não ainda. A fé é isso, né? É crer em coisas que ainda não vemos, mas essa expectativa de termos um momento de contemplar céus muito mais gloriosos do que esse que nós temos hoje em dia, deve encher o nosso coração. Deve ser um momento de... Nosso coração tem que ficar desejoso deste momento. Não é um momento para que nós tenhamos medo. É algo que nós devemos esperar ansiosamente. Esperarmos por estes céus mais gloriosos do que esses que nós temos hoje em dia.
Inclusive também, irmãs, é importante que a gente pense naquilo que também foi dito na semana passada, de como é importante, ao termos o nosso coração cheio de esperança, pensar naquelas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos e que ainda não conhecem ao Evangelho, que não conhecem Cristo Jesus, não reconhecendo o seu senhorio, não tendo Jesus como Cristo, não tendo Jesus como Senhor e Salvador. Muitas das vezes, e isso eu falo por mim, eu passo mais tempo pedindo por oração por aqueles que eu amo do que pregando o Evangelho para aqueles que eu amo. Ou eu passo mais tempo pedindo oração para aqueles que eu amo do que eu mesma orando por aqueles que eu amo. Então, é uma coisa, irmãs, ligada na outra. Se você de fato acredita que Cristo voltará com juízo, com fogo sobre toda a terra e que tudo aqui será destruído, não tem como você entrar dentro da sua casa, olhar ali para aquele familiar que não conhece a Cristo e agir como se nada estivesse acontecendo. Tem alguma coisa que não encaixa aí, irmãs. E eu falo por mim também. Ou a gente acredita de fato e vê que pregar o Evangelho, clamar por essas vidas é algo urgente, que a gente precisa fazer de qualquer forma. Ou a gente não está acreditando que essa segunda vinda de fato vai acontecer. Ou uma coisa ou outra. Então a gente precisa dar uma examinada no nosso coração, pedir que o Senhor sonde o nosso coração para que isso seja transformado, para que aquela urgência que a gente diz ter em proclamar o Evangelho, em orar por aqueles que nós conhecemos e amamos e que ainda não conhecem a Cristo, para que isso se transforme em ações, para que isso se transforme em uma boca que proclama o Evangelho para essas pessoas. E é interessante também que lá no versículo 13, Pedro vai falar que, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Novos céus e nova terra. É uma nova habitação, irmãs. É um lugar onde não haverá mais pecado, não haverá mais possibilidade de pecado. É um lugar onde haverá somente a justiça. Nós estaremos vestidas com a justiça de Cristo. Então, se a gente quiser entender de maneira mais adequada, a gente precisa olhar o quadro como um todo, né? Uma história que tem um começo, um meio e está se caminhando para o fim. Começou com a criação, depois nós tivemos a queda, já tivemos também a redenção com a primeira vinda de Cristo e agora nós aguardamos a restauração, irmãs. E a restauração não é que vai voltar a ser como era antes, não é que vai voltar a ser como era lá no Éden. É algo superior, é algo perfeito em um nível que não existiu ainda. Por quê? Porque agora não haverá nem a possibilidade do pecado. Lá em Gênesis, quando a queda acontece, uma das coisas que o Senhor diz para Adão é que a terra seria maldita por conta dele. Então, esse mundo, a terra, ela foi amaldiçoada, ela foi manchada. Mas nesse período, nessa fase de restauração, nós não estaremos mais nessa terra manchada, nessa terra corrompida. Esse lugar aqui não é o lugar adequado para essas novas vidas sem pecado, com corpos glorificados que nós teremos. Esse lugar aqui não é o lugar para isso. Não é aqui que nós vamos viver impecavelmente ao lado do Senhor eternamente. Vão ser nesses novos céus e novas terras. O pecado, ele já vai ter acontecido
Ele já vai ter sido julgado, vencido e castigado, né, em Cristo Jesus. Leia, por favor, a irmã que está com Isaías 65, 17, 18. Pois eu estou criando um novo céu e nova terra. O passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Alegra-se, fica feliz para sempre com aquilo que eu vou criar, pois eu vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. Eu vou dar muita felicidade ao seu povo. Irmãs, deem uma lida depois nesse capítulo para vocês verem como é que Isaías descreve esses novos céus, essa nova terra, né? É claro, é um ser humano cheio de limitações, mas ele vai dizer que é um lugar onde há paz, há harmonia, animais selvagens vivendo junto com crianças, porque não haverá mais nem sombra da corrupção do pecado. O reino que irá se instaurar é o que vai ser revelado lá em Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. É até aí? Até o 34. 34. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Esse reino é novos céus e nova terra. Um lugar preparado desde a fundação do mundo para aqueles que são ovelhas do Senhor, para aqueles que são separados por Ele, para aqueles que são adotados como filhos de Deus. Eu quero também que a irmã que ficou com um trecho de Romanos 8, 18 até o 21, leia, por favor. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Percebam então, irmãs, que ao longo ali do Novo Testamento, do livro de Mateus até Apocalipse, nós temos então essas revelações acerca do que nos espera, não só no dia do juízo, não só em relação ao juízo, mas o que virá depois. Essa ardente expectativa é algo que ultrapassa os seres humanos e que vai também englobando a cada elemento da criação. Toda a criação geme como em dores de parto à espera dessa segunda vinda, à espera desse momento tão glorioso. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, essa terra não é o lugar apropriado para a natureza gloriosa que nos espera após o juízo do Senhor. Então, a gente, às vezes, né, vai em um determinado lugar, assim, fazer um passeio e um período de férias, a gente olha para determinados lugares e a gente fala, puxa, que lugar lindo, como é bonito esse lugar, olha que lugar incrível, que paz, que tranquilidade. Irmãs, é algo infinitamente superior a isso.
o que nos espera é infinitamente mais glorioso do que o lugar mais bonito que você já possa ter estado nessa terra. Não é aqui, então, que nós passaremos a eternidade com o Senhor. Não é aqui nesse lugar manchado pelo pecado, manchado pela queda. O versículo 14 diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Novamente, Pedro ele faz essa contraposição o tempo inteiro. Ele fala do que vai ser o dia do juízo, ele fala o que virá depois do juízo, ele fala como nós devemos nos comportar até o dia do juízo, até o dia do Senhor. Então, quando ele fala imaculados e irrepreensíveis em paz, porque essa paz que Pedro está se referindo aqui é a paz que só aqueles que são filhos de Deus podem ter. É aquela paz que é promovida pelo convencimento do Espírito Santo. É uma paz com a nossa consciência, não no sentido de saber que a nossa consciência nos justificou, mas justamente de saber que fomos justificados por alguém que, ao contrário de nós, não tinha sobre ele nenhum tipo de pecado, mas que levou os nossos pecados sobre si. Nós, então, temos essa paz por sermos filhas de Deus e nós, buscando a santidade, podemos saber que seremos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Não por nós mesmas, não por nossas ações, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa nossa espera, portanto, não pode ser assim displicente. Já estou salvo mesmo, então agora deixa a vida me levar, está tudo bem, o que acontecer agora é lucro, vou aproveitar. Não, não pode ser displicente. A vida do cristão, a vida da mulher cristã, ela tem que ser uma vida marcada de intencionalidade. Nós temos que ter intenções muito bem determinadas do que nós queremos para as nossas vidas. Como vai ser o nosso comportamento como profissional, como vai ser o nosso comportamento como irmã, como vai ser o nosso comportamento como filhas, como esposas, enfim, a intencionalidade baseada no que a palavra nos ensina deve permear todo o nosso viver. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos não só orar, mas vigiar também, porque é a vigilância que vai nos dizer se estamos ou não com um comportamento adequado à nossa intenção de santidade, à nossa intenção de sermos irrepreensíveis e semelhantes a Cristo. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Irmãs, o céu será suficiente para todo e qualquer trabalho que nós possamos ter aqui. O céu não vai desapontar. A gente não vai chegar lá no céu falando, é bom, mas não é assim como eu estava esperando. As nossas expectativas, elas não vão ser frustradas. A gente não vai ter aqui um sacrifício que não compense o que nós vamos viver no céu. Um trabalho que não compense o que nós receberemos no céu. Então, não temos que ter a preocupação de mas eu estou sofrendo tanto aqui, mas está tão difícil aqui, como Paulo, nos diz, é uma leve e momentânea tribulação, porque em comparação à eternidade que passaremos nesses novos céus, nessa nova terra, ao lado do Senhor, isso não é nada. Não tem nada que possa ser nem igual, quanto mais maior do que nós viveremos com Ele.
Portanto, nós devemos e podemos tranquilamente nos dedicar a buscar essa santidade, a sermos irrepreensíveis, porque nós não teremos as nossas expectativas frustradas. Então, a gente tem mesmo que se dedicar, tem mesmo que se esforçar, porque o céu não vai nos desapontar. Aí o verso 16, ele vai falar assim, Pedro, falando disso, como em todas as suas epístolas, né, está falando de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, de fato, irmãs, a gente sabe que há alguns trechos da palavra que são mais difíceis do que outros, para que a gente entenda. Mas eu estava pensando, né, quando eu estava fazendo esse estudo, a gente costuma encontrar crentes que dizem assim, olha, determinado trecho da palavra eu não entendi, ou eu não entendo, ou eu tenho muita dificuldade, mas normalmente o ímpio, ele não tem dificuldade nenhuma para entender o que a Bíblia diz. Ele fala, não, eu entendi sim, eu entendi e eu não concordo. Pedro fala disso, né, que eles deliberadamente, eles escolhem não acreditar. Então, o ímpio, geralmente, ele fala, não, eu entendi, mas não é bem assim do jeito que você está falando. Ele ainda quer explicar para você algo que você, como cristão, teve dificuldade, mas ele, como ímpio, entendeu perfeitamente. Você estava equivocado, mas ele vai te dizer a maneira correta de interpretar aquele trecho. E o que Pedro está dizendo aqui é que esse ímpio, ele pega esses trechos mais difíceis, distorce para tentar legitimar o seu próprio comportamento, mas aquela ação que na cabeça dele vai servir como, de repente, uma desculpa para o que ele está fazendo, é o que vai levá-lo à perdição. Todas as ações do ímpio levam à perdição. Mesmo quando aparenta que vai levar a algo bom, leva à perdição. Então, quando ele distorce a palavra para dizer que a palavra está dizendo que o comportamento dele é o certo e é o adequado, aquilo vai ser usado para a perdição desse ímpio. Eu quero, por favor, que a irmã que ficou com 1 Coríntios 2,14, leia. Quem é? Ah, Carla. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãs, não adianta alguém que não tenha a iluminação do Espírito Santo querer explicar algo que só pelo Espírito Santo é compreensível. Não adianta. Então, se para nós que temos o Espírito Santo, alguns trechos são profundamente obscuros, quanto mais para quem não conta com o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas o que Pedro está chamando a atenção aqui é para aquilo que a palavra nos revela no Antigo Testamento, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai servir ao seu propósito, que é ou de salvação ou de perdição. Não existe a possibilidade da palavra não funcionar. É algo que funciona 100% das vezes, ou para salvação ou para perdição. É uma garantia, é uma promessa que nós temos e que nós podemos confiar que isso é o que vai acontecer, isso é o que acontece. No verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, sabendo, né, dessas coisas antes, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Guardai-vos. Irmãs, Pedro está falando, né? Se santifica,
se separa, presta atenção. Olha como você está se comportando, olha como você está pensando, porque o santificar tem a ver com o pensar e com o agir, não só com o agir, né? Tem a ver com o sentir também. Presta atenção, se guarda das coisas do mundo, para que você não seja como os do mundo. Porque se a gente age como os do mundo, somos todos então farinha do mesmo saco. Precisa haver diferença em nós, irmãs. E às vezes, dependendo do momento da nossa caminhada de fé, a diferença entre nós e uma pessoa do mundo, em uma pessoa incrédula e ímpia, é a nossa vontade de querer fazer diferente. Nós ainda nem estamos fazendo diferente. Às vezes a gente tem uma dificuldade grande, mas existe em nós, para nos diferenciar dos do mundo, a vontade de fazer diferente. Então, não podemos ser achadas iguais aos incrédulos. Precisamos nos guardar. Por quê? Porque sabemos que a vinda do Senhor é certa. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo voltará. Não tenham a menor dúvida disso. Todas estão certas disso? Então, se todas nós estamos certas de que a segunda vinda acontecerá e de que será, como Pedro está nos revelando aqui, fogo consumidor, como é que deve ser o nosso comportamento, principalmente em relação àqueles que não conhecem ainda a Cristo. Aqui, talvez, como eu, tenham irmãs que tenham filhos que ainda não conheçam a Cristo. Sabendo que isso aqui é o que vai acontecer, irmãs. Como é que deve ser o nosso comportamento diante desses filhos? Ou desses pais? Ou desse marido? Sabendo que é isso aqui que nos espera. A gente vai continuar calada? A gente vai continuar sem proclamar o evangelho para essas pessoas? Nós vamos ter que responder por isso também. A palavra nos diz lá no livro de Jeremias que maldito é o homem que confia no homem. Então, nós precisamos nos guardar daquelas coisas que são ensinadas por outros homens, e às vezes esse homem somos nós mesmas, né? A gente confia nas próprias habilidades, nos próprios conhecimentos, no próprio discernimento. Não podemos dar brecha para o mínimo erro, irmãs. Nós precisamos estar de acordo com o que a palavra nos instrui, sabendo que nós vamos falhar, sabendo que vai ter momentos de muita dificuldade, sabendo que vai ter momentos em que nós vamos cair, mas a nossa intenção é de seguir as instruções que os profetas e os apóstolos estão nos passando pelos 66 livros da Bíblia. E no verso 18, que o Fabinho já apareceu ali, diz assim: Antes, sabendo, de antemão todas as coisas que ele já nos disse, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescer na graça é crescer na fé, é crescer na virtude, é crescer no conhecimento das coisas do alto. Isso, irmãs, nos fará ter um melhor comportamento, um melhor testemunho, nos fará ter um melhor serviço, lembrando que todas as coisas que o Senhor nos deu é para que nós sirvamos no reino dele, para que nós usemos de mordomia, sirvamos outras pessoas. Nos servir, não só no ajudar, às vezes, a fazer alguma tarefa especificamente, mas nos servir explicando algum trecho da palavra que às vezes a pessoa não entendeu e nós já entendemos. Servir no que diz respeito a compartilhar as verdades do Evangelho. Então, isso é
crescer na graça. Isso é crescer no serviço, é nos guardar com todas as coisas que a palavra nos instrui, para que a gente não caia facilmente. Sabemos que as dificuldades elas vêm sobre nós, mas para que elas não nos peguem com facilidade, como nós falamos na semana passada, né? Para que a gente não seja surpreendido pelo zombador, pelo escarnecedor, para que a gente então fique vigilante. É um livro de instruções, irmãs. Pedro está nos dando instruções de como devemos agir para que a caminhada se torne menos difícil, para que a gente consiga andar de maneira um pouco mais próximas àquilo que Cristo andou. Dessa forma, crescendo em graça, crescendo em fé, crescendo no serviço, crescendo em virtude, nós vamos crescer no nosso propósito. E qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus, que é como ele encerra aqui essa carta, né? Ele fala: a ele seja dada a glória. A ele, então, vamos glorificar com nossas vidas, com nossas ações, com os nossos testemunhos, com tudo que nós possamos e pudermos fazer para que o nome dele seja reconhecido, glorificado e distinto de todas as outras coisas do mundo. Teria muito mais coisa para a gente falar sobre a primeira e a segunda carta de Pedro. Muito mais, né? Essa segunda carta aqui, irmãs, lembrando que a gente não tinha o caderninho, né? Então, a gente foi tentando, de acordo com aquele roteiro, prestar atenção nas coisas que são mais importantes quando a gente está estudando um livro bíblico. Está longe de ser o perfeito, mas tem a intencionalidade, a intenção de dedicarmos um tempo ao estudo da palavra, a intenção de seguirmos o que o apóstolo está nos ensinando aqui, a intenção de seguirmos o que a palavra nos diz que devemos ser e nos diz que devemos deixar de ser. Tenho certeza que não só para mim, mas para todas as irmãs foi um período de muita instrução, um período de muita edificação, e que nós continuemos, né, a meditar nos ensinamentos de Pedro ao longo da semana e ao longo de nossas vidas, até que ele retorne, porque ele retornará. Nós então vamos orar e a Lenice vai vir dar uma palavrinha aqui, mais alguma irmã quiser falar alguma coisa também, a gente conversa, tá? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, te agradecemos por tempo tão precioso, te agradecemos porque o Senhor, na eternidade, preparou um instrumento tão instrutivo como a Tua palavra, e para nós, no dia de hoje, um meio tão fácil de conhecermos a Tua vontade, de conhecermos quem o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos, muito obrigada, Senhor, por essas irmãs estarem aqui, separando um momento do tempo, do dia, da semana, para meditar nas Tuas palavras, para meditar nas Tuas ordenanças, no que o Senhor ensina. Nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça a sermos diligentes, a sermos piedosas, a sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, para que nós estejamos preparadas para a segunda vinda de Cristo. Nos ajude, Senhor, nos oriente, nos dê sabedoria. Te pedimos com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, alguém quer falar alguma coisa? Então, agora é a Lê que vai dar um recado.